Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje nós temos várias entrevistas. No primeiro bloco eu converso com o secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. Nos dois blocos subsequentes a gente mostra os ônibus com ar-condicionado da Metra, que fazem o corredor do trólebus entre o Jabaquara e São Mateus, passando por Diadema, São Bernardo e Santo André. Como março é o mês da mulher, a gente tem dois blocos hoje destinados ao público feminino. Eu converso com a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Silmara Conchão, de Santo André, e também com a secretária de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, Milene Gambale. No último bloco, eu converso com o urologista Dr. Roberto Vaz Juliano, um dos médicos mais conceituados nessa área em todo o Brasil e que coordena, neste sábado, aqui no Teatro Municipal de Santo André, que a gente vê um pedaço dele ao fundo, um importante simpósio sobre sexualidade, das 8 da manhã às 5 da tarde, aberto ao público. Qualquer pessoa pode assistir a essas palestras que terão, além do Dr. Roberto Vaz Juliano, o Dr. Eliano Pellini, um ginecologista conceituadíssimo, e a doutora Albertina Duarte, entre outros. Tudo isso você vai ver no programa de hoje, que começa logo depois do intervalo comercial. Revista começa com R, regionalidade também. Não R, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, agora eu converso com o secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino da Silva, aqui no Bloco Café com Letras. Martinha, obrigado por comparecer aqui à Superbanca. Obrigado a você, Joaquim, mais uma vez pela oportunidade, é uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Estamos aqui para enfrentar mais esse... Ótimo. Bom, e no momento que todo mundo fala em crise, de economia ruim e tal, Santo André dá um passo gigantesco, tem anunciado aí um investimento de quase R$1 bilhão pela Bridgestone, a maior fabricante de pneus do mundo. Você estava lá na solenidade como secretário de Trabalho. O que representa para Santo André esse anúncio? Olha, Joaquim, isso mostra que a nossa região é muito atrativa. Nossa cidade, a cidade de Santo André também, continua sendo uma das cidades mais atrativas do ponto de vista ainda da indústria e de outros negócios, né? E o que nós vemos da Bridgestone foi isso, né? Eles fizeram um investimento, tem aí uma previsão de investimento muito grande, já estão investindo, né? Coisa de cerca de um bilhão, né? Isso. E já alavancou-se mais de 500 postos de trabalho. Isso, né? já nesse último ano aí já ganhamos 500 postos de trabalho nesse setor, né, da pneumática, e há uma possibilidade de ainda ampliar muito mais, né, que esse investimento vai até 2017, 2018, e a gente vê assim eles fazendo as mudanças que eles propuseram, tal, trazendo uma nova linha de pneus grandes, inclusive de tratores, precisa de toda uma reformulação. Isso para nós é muito importante, né, e foi um momento de alegria para nós da Secretaria, como para o nosso prefeito, o vice-prefeito, o Grana, a Osvana, que estavam lá também. Todos nós saímos assim bastante entusiasmados e confiantes aqui no desempenho, né, dessa cidade que a gente tanto ama. Legal. Há pouco tempo a gente teve lá na tua secretaria, você fez uma recepção para vários líderes do movimento sindical, o prefeito Carlos Grana estava lá, foi apresentado para todo mundo o teu plano de trabalho, mas agora, depois do Carnaval, você vai começar a retomar os contatos aí com sindicato por sindicato
para mostrar o que a Secretaria pode oferecer, o que a cidade tem, essa relação? Explica um pouco como é isso aí. É porque isso daí, Joaquim, eu conheço bem assim, o sentimento, a necessidade dos dirigentes sindicais, a minha vida toda foi ligada ao movimento sindical, então eu fiz aquela abertura inicial, chamá-los para dentro da secretaria, junto com o prefeito, mostrar a importância da criação dessa secretaria, a importância do nosso prefeito Carlos Grana ter aberto esse leque, que sempre foi a reivindicação nossa do movimento sindical. Agora eu vou fazer a contrapartida de procurar os sindicatos, vou fazer visita a cada um dos sindicatos, procurar fazer 2 visitas por semana, para dizer para eles todos os serviços, mostrar para eles todos os serviços que nós temos, a interação que nós queremos fazer, a sinergia que nós precisamos criar, a nível de buscar novas vagas em cada uma das categorias, mostrar os serviços que nós podemos ter também para apresentar para os sindicatos. Então é uma nova etapa que nós vamos desenvolver agora. Eu tenho certeza que será um êxito, porque os dirigentes sindicais já falaram comigo, estão me aguardando a visita, então nós vamos dar um passo também muito importante para o crescimento da secretaria. Quando você fala em sinergia, também tem a relação com os empresários, com as entidades patronais, para que haja esse intercâmbio aí de ideias. Às vezes uma empresa ou um grupo de empresas precisa de um determinado tipo de trabalhador, o sindicato pode também ter esse processo de ajudar na qualificação, de abrir a possibilidade. Vocês têm lá o Centro Público de Trabalho e Renda, também há essa integração de empresário e sindicato? Nos últimos anos, como ficou muito parado, isso uns 4, 5 anos aí parado, a gente vê que a maioria dos sindicatos nem sabe, por exemplo, a disponibilidade que existe de serviços dentro da secretaria. Então isso nós precisamos mostrar para eles. Logicamente, dizer que é importante também que eles indiquem, através dos empresários, o sindicato sabe as empresas que estão contratando, que tem possibilidade de ampliação, de crescimento na área do comércio, na área de serviços e até também na área de indústria, e aí eles passarem essas vagas para nós, que nos ajuda na questão das metas da secretaria, né, para aportes inclusive do governo federal, e também a gente cria esse serviço, tirar a carteira profissional. Estamos também preocupados em fazer um trabalho. A gente percebeu que existem muitas empresas que não cumprem aquelas metas, inclusive dos jovens aprendizes. Nós estamos fazendo todo um trabalho, todo um levantamento para a gente buscar essas empresas, mostrar a importância social que é, né, você ter um jovem aprendiz no seu negócio, no seu comércio, na sua empresa, né, para que ele possa ir se aperfeiçoando, né, e no futuro ser um grande profissional, poder estar ajudando o país, ajudando as empresas também a crescerem. E você fala do jovem aprendiz, remete à educação, remete à qualificação. Santo André acaba de firmar um convênio para trazer uma escola técnica federal. Você que estudou no Senai, essas coisas todas, sabe a importância de você ter cursos desse nível, ainda mais vindo com uma escola federal, né? Não tem dúvida, viu, Joaquim? Quando a gente lutava lá no passado para ter uma universidade federal aqui no ABC, porque a gente sabia o que isso significaria, e hoje já significa muito aqui para a nossa região. Esse valor da formação de qualidade, ela é muito importante. É dentro da universidade onde você desenvolve realmente as pessoas com alto grau de especialidade. E a escola técnica, ela cumpre um papel nessa região nossa aqui. Eu sempre me perguntava, é um absurdo uma região igual a nossa, industrial, região do automóvel, do setor automotivo, enfim, a gente não tinha uma escola técnica federal, né? Então o prefeito, mais uma vez, Carlos Grana, está de parabéns à medida que ele investiu lá, né, na Escola Júlio de Gramont, e está para fazer ali uma escola técnica federal. Então isso também é um ganho. Cristiane, né? No Jardim Cristiane, ali na periferia da cidade, né? E é um local também que fica próximo do centro, de facilidade, onde passa trólebus, passa ônibus. Então isso vai ajudar muito no desenvolvimento da cidade, eu tenho certeza. Legal. Martinha, 2014 é um ano difícil, né? Um ano emblemático, ano de Copa do Mundo, ano de eleição. Que projeção você faz para esse ano aí do ponto de vista do trabalhador de Santo André? Às vezes as pessoas jogam no calendário negativo, eu jogo sempre no calendário positivo. Eu acho que um ano que o Brasil tem Copa do Mundo, temos aí o Carnaval no mês de março, temos a Copa do Mundo aí começando no mês de junho, o ano eleitoral, acho que nós temos que fazer a agenda positiva. Eu acho que esse é um grande momento
para a gente mostrar para a sociedade que a Copa do Mundo, com críticas, sem críticas, ela vai acontecer. Eu acho que nós temos que mostrar o lado bom do Brasil para o mundo, para os investidores virem investir aqui no nosso país, mostrar que aqui é um país que se trabalha bastante, que faz produtos de boa qualidade, é um país que tem vontade de estudar, que tem vocação para aprender, para desenvolver, é um país maravilhoso, acolhedor, então aqui é um lugar de investimento. E do ponto de vista eleitoral, eu acredito que é um grande momento dos partidos políticos, de toda a sociedade mais organizada, mostrar que mesmo a nossa democracia, ela tendo falhas, mesmo que a gente precise de aprimoramento, né, da democracia brasileira, mas ainda é o melhor caminho que nós temos, né, para desenvolver o país, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, uma sociedade mais homogênea. Então, o momento eleitoral também é um momento de debate, deixar de lado as críticas, as baixarias, né, as coisas menores, e a gente pensar num Brasil maior, ganhe quem ganhar, mas que ganhe com uma ideia republicana, né, a gente pensar no Estado democrático brasileiro. Tá ótimo. Martinha, por hoje é só, a gente vai falar mais vezes. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado a você, Joaquim, e aos telespectadores. Cícero Firmino da Silva Martinha, secretário do Trabalho de Santo André, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, aqui no Bloco Café com Letras. O programa não acabou não, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e já já estaremos de volta. Até já! Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Hoje a gente faz uma reportagem completamente diferente daquelas que vocês estão acostumados a ver. Tramita na Câmara Federal um projeto de lei desde maio de 2013 que obriga todas as empresas de transporte urbano do Brasil a instalar sistema de ar-condicionado em seus carros. Nessa época de calor, e a gente viveu aí nesse período de janeiro e fevereiro, um calorão incrível, o telespectador há de pensar, finalmente alguém está preocupado com a gente. Mas a instalação de um equipamento desses em ônibus exige toda uma tecnologia própria, diferenciada, e aqui no ABCD, nas 7 cidades, no corredor ABD, que faz o trólebus, vem desde o Jabaquara até São Mateus, a Metra, que opera esse sistema, saiu na frente. E já há alguns anos, muitos de seus veículos têm ar-condicionado. Para falar sobre isso, eu converso com o Alberto Michel Malafatti, que é gerente de manutenção da Metra. Primeiro, Michel, obrigado por nos receber aqui na Metra. Seja bem-vindo, conhecer a garagem da Metra aqui, que é um corredor que a gente tenta oferecer o melhor serviço para os nossos clientes. Ótimo. Aliás, primeira vez que eu estou vindo aqui, que espaço gigantesco, fantástico. A gente que usa o ônibus todos os dias, indo de um ponto ao outro, não tem ideia do que é essa estrutura. Um dia a gente vai voltar aqui para mostrar a manutenção, oficina. Sabe que eu sou filho de um lubrificador da antiga CMTC. Meu pai trabalhava. Quando entrei aqui me deu até um certo déjà vu, porque quando ele estava em férias ele me levava. Meus tios eram mecânicos da CMTC, meu pai era lubrificador, eu dei um déjà vu. Agora vamos falar um pouquinho disso. Esses ônibus maravilhosos aí da Metra. Há quanto tempo a Metra tem se preocupado com seus usuários e instalado o ar-condicionado nos seus ônibus? A Metra, ela vem sempre com uma preocupação de oferecer um conforto para os seus clientes, né? Então, desde 1997, a Metra já vem substituindo sua frota com ônibus com sistema de ar-condicionado, né? Agora, exige uma tecnologia diferente. A gente estava conversando aqui antes da gravação, porque a cada parada a porta abre, fecha. Você estava me contando até que os ônibus com ar-condicionado, eles não têm janela. Como é que é isso? Explica isso para o telespectador. Exatamente. O sistema urbano ele tem um diferencial com relação ao ar-condicionado. Ele necessita de um equipamento de ótima qualidade, devido à sua constante abertura de porta e devidamente à sua troca de ar, né, para fazer a renovação. Então, para melhorar a eficiência, trabalhamos com os vidros colados, né, são vidros panorâmicos, para que evite que o sistema
rode com as janelas abertas para tentar ter uma refrigeração mais eficiente do sistema, sem ter algum fator externo que comprometa. Legal. Agora, a gente no carro, né, no carro particular, a gente coloca lá a temperatura. Eu, por exemplo, gosto de um clima mais frio, deixo lá em 16 graus, 17 graus, que é bastante gelado, né? No ônibus tem como manter uma média? Que média a temperatura? No ônibus, o sistema é parametrizado em 23 graus. Essa temperatura, chegamos a esse valor com experiências no passado. Chegamos a trabalhar com 21 graus e fizemos pesquisa com os clientes e fomos adequando essa temperatura até chegar ao valor de 23 graus, onde teve a melhor sensação térmica para os nossos clientes. Legal. Hoje você tem ideia do percentual? Que porcentagem dos carros que atendem o corredor do Trolleybus, esse corredor ABD, e também o ramal, né, que vai até ali perto do Morumbi, Brooklyn, né? Que porcentagem de carros tem ar-condicionado? Hoje, aproximadamente 80% da frota já está equipada com sistema de ar-condicionado nos veículos. Ou seja, mesmo que essa lei venha a ser aprovada, vocês já estão preparados para isso. E você me contava um dado até curioso antes da entrevista aqui. Nesse tempo de calor muito intenso, tinha gente nas paradas, aí, nos pontos de ônibus, que esperava, o usuário já conhece o ônibus que tem o vidro colado, sabe o ônibus que tem ar-condicionado, esperava o do ar-condicionado, nem que atrasasse um pouquinho, mas para poder ter uma viagem mais confortável, é isso? Exatamente. Felizmente aí a gente tem ouvido comentários positivos com o sistema, né? De clientes que até aguardavam um próximo veículo, que já sabendo que a frota da Metra está equipada com ar-condicionado, esperavam um veículo equipado com ar para prosseguir viagem e assim ir mais confortável para a sua residência ou para o seu trabalho. Legal. Agora, Michel, você é gerente de manutenção há quanto tempo? Eu atuo na manutenção já há 20 anos. 20 anos. Exige um cuidado especial, dá mais trabalho ter um ônibus com ar-condicionado? Sim, o ônibus com ar-condicionado requer tudo de cuidados especiais. Então, mensalmente, fazemos toda a manutenção dos filtros e, periodicamente, fazemos toda a lavagem das serpentinas do sistema do evaporador, para garantir uma melhor qualidade do ar circulado no sistema. E, com certeza, garantir a saúde do cliente, do usuário, que isso é mais importante, né? Exatamente. Eventualmente, nós fazemos uma coleta de materiais e encaminhamos para análise, né, dos dutos para verificar se está dentro ou não. E felizmente sempre obtivemos números abaixo dos limites esperados, né? Legal, isso é importante ressaltar. Mesmo quem tem carro particular, periodicamente tem que olhar o filtro do ar-condicionado, porque uma bactéria ali, exatamente, uma sujeira pode comprometer a saúde. Michel, nós vamos falar mais vezes aí. Eu fiquei encantado de conhecer esse trabalho da Metra aqui. A gente vai procurar ouvir alguns usuários, saber o índice de satisfação, mas eu conheço a presidente do grupo, Maria Beatriz Sete Braga, já há alguns anos, sei da preocupação dela, sei do empenho dela pela qualidade. Aliás, eu tive a honra de acompanhar o projeto inicial de construção desse corredor. A vantagem de ser velha é essa, né? Você acompanha desde 86, o ex-governador Orestes Quercia que começou a implantar isso aí, e que realmente hoje não dá para imaginar a gente viver no Grande ABC, ou viver nesse corredor do Jabaquara até São Mateus, sem essa linha, sem esse corredor ABD. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Até a próxima e sucesso. Alberto Michel Malafatti, gerente de manutenção da Metra, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente vai continuar por aqui e mostrar mais detalhes desse serviço prestado por essa empresa, com o ar-condicionado, entre outros serviços prestados, lógico, nos seus veículos. Revista começa com R, regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e para conferir junto a quem mais interessa
esse sistema de ar-condicionado dos ônibus da Metra, a gente veio até o terminal aqui de São Bernardo do Campo, ao lado da Prefeitura, conversar com alguns usuários. Você vai acompanhar as entrevistas. Pois é, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente veio até o terminal rodoviário aqui de São Bernardo do Campo para falar de ar-condicionado. Mas aquilo que a Metra oferece para os seus usuários é de uma elasticidade tão grande que eu acabei descobrindo aqui que a Metra tem um grupo de teatro que leva esquetes para os seus usuários para alertar sobre diversas situações, falar de comportamento dentro do ônibus, de uma forma bem humorada, de uma forma lúdica. E eu vou conversar sobre isso agora com o Fernando Lira, que é diretor de teatro. Fernando, obrigado por nos atender aqui. Eu que agradeço, é um prazer falar com você. E nesta semana vocês estão falando de carnaval, dos cuidados que os foliões, usuários, devem ter, é isso? Exatamente, porque o usuário, ele tem alguns hábitos que nem sempre são interessantes para o ônibus e para a grande população. Tem o hábito de entrar com refrigerante ou cerveja e tentar jogar pelo vidro do ônibus, não respeitam o motorista, não respeitam os seus amigos que estão dentro do ônibus, o próprio usuário, com brincadeiras que são inadequadas. Então a Metra tem um grupo de teatro há 6 anos, onde nós falamos sobre todos esses problemas. Sobre embarque, desembarque, respeito ao idoso, assento reservado e sobre vários temas que o próprio usuário pede na Metra. Eles ligam e falam aquilo que eles querem ver, para que fique melhor o ambiente até o seu ponto final. Legal. E para fazer esse trabalho você tem uma equipe de quantos atores que fazem? Ao todo são 8 atores. 8 atores? 8 atores que entram nos ônibus diariamente, fazem a cena naquele percurso, né? Por exemplo, São Bernardo Piraporinha ou São Bernardo Diadema, fazem a cena mais ou menos de 9 a 10 minutos, descem e repetem durante um dia inteirinho, de segunda a sexta-feira. Que maravilha. Eu estava lembrando, você estava falando disso, estava lembrando do Augusto Boal, que tem o Teatro do Oprimido, vocês têm o Teatro do Usuário, mas que tem um objetivo maior, que desenvolve cidadania. Isso que é legal, né? Eu acho que é muito importante, porque muitas pessoas, a gente percebe isso nesse trabalho, nesse longo trabalho de 6 anos, muitas pessoas fazem coisas e elas não estão percebendo que elas estão erradas. Tem muitas pessoas que a gente percebe que ela está sentada num lugar reservado do idoso e ela não viu muitas vezes o selo que tem falando que ali é um lugar reservado. Porque a pessoa hoje em dia, com tanto problema, com tantas situações que deixam ela nervosa, ela entra e já quer sentar, ela quer descansar. Até mesmo porque o ônibus ele é muito tranquilo. O trólebus é um ônibus que todo mundo gosta de usar. Então às vezes ela faz aquilo sem perceber. E essas cenas conscientizam as pessoas das obrigações, dos deveres que elas têm. Não só a Metra tem um dever, não só o ônibus, o motorista, mas nós, usuários, também temos as nossas obrigações para a gente ajudar para que o transporte fique melhor a cada dia. Maravilha, nós vamos falar mais vezes, eu quero acompanhar um pouquinho desse trabalho. Fernando Lira, parabéns pelo trabalho, até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Fernando Lira, diretor de teatro, conversou com você. A gente continua por aqui no terminal em São Bernardo do Campo, conversando com os usuários do sistema. Muito bem, agora eu converso com a Angelina Martins, usuária do trólebus, moradora de Santo André, né, Angelina? Sim, na rua Xingu. Ah, Xingu. Xingu. Tá vindo para São Bernardo hoje? Tô, sim. Você já reparou nesse tempo todo que os ônibus do trólebus, eles têm ar-condicionado? Tem sim, tem. É perfeito, eu O que gosto. você acha do ar? É bom. É bom? É bom, é bom. Sabe que estavam me dizendo o seguinte, tem gente que com esse calorão todo que a gente viveu nesses últimos dias, esperava até chegar, porque tem os ônibus que tem alguns que não tem. E os que tem, a janela é lacrada, ela é fechada, tal, não sei o quê. Você já tinha reparado isso, que tem diferença de um ônibus para o outro? Eu reparei sim, mas não é muita diferença não, viu? Não, não é não. Mas você não chegava a esperar passar um ônibus com ar-condicionado para vir com aquele mais fresquinho, mais tranquilo? Não, eu pegava aquele porque sempre a gente tá com um pouco de pressa, né? Vem primeiro. É o que vem primeiro eu pego, mas não achei tão diferença. E você usa o trólebus há quanto tempo? Ah, faz muitos anos, É? faz muitos anos. Praticamente desde que começou. Ah, exatamente, mais prático, né? Em comparação com outros sistemas de transporte, se você tivesse que dar uma nota aqui para o trólebus, que nota você daria? De 10 0 a 10. 8. 8? 8. Uma nota boa. 8. Tá ótimo, então. Angelina, Sim. obrigado pela entrevista, até a próxima. Imagina. Até. A gente conversou com uma usuária do sistema de trólebus de Santo André. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu acabei de conversar com a dona Angelina, que usa o sistema de trólebus há muitos anos e
Agora eu converso com o José Luiz, que é cartorário de São Paulo. Primeira vez que você usa o trólebus? Primeira vez. E qual a impressão? Foi boa. Pelo menos o atendimento foi sensacional. Veio de onde? Eu vim do Jabaquara. Pegou lá no Jabaquara? Peguei no Jabaquara e desci aqui. Aqui em São Bernardo. Recomendaria o sistema? Sim, perfeito. Percebeu que o carro que o senhor usava tem ar-condicionado? Condicionado. É um conforto a mais para o usuário. Exatamente. Se o senhor tivesse que, por essa primeira experiência, hoje fazer uma avaliação, dar uma nota de 0 a 10 para o sistema de trólebus, o que o senhor daria? Pela primeira vez eu daria 10. Opa, obrigado, Zé Luiz. Bom trabalho. Obrigado. José Luiz, usuário pela primeira vez do sistema de trólebus, conversou com você, amigo telespectador. Muito bem, e agora eu já peguei uma usuária constante, um usuário que usou pela primeira vez e alguém que usa de vez em quando, que é o Edson Galdino, motorista de ônibus. Você usa mais ou menos em que média aí por mês o trólebus? Eu uso umas 4, 5 vezes por semana. Legal. Entre ida e volta, né? Que avaliação você faz do trólebus? Olha, é um transporte que ele deveria ser seguido por todo o sistema. Eficiente, em termos de horário. É um exemplo. Ótimo, né? 10, vamos dizer assim. Legal. E você reparou que o veículo que você vê, o carro que você vê, tem ar-condicionado, isso ajuda muito? Bastante. Para os dias de hoje, né? Legal. Deveria ser para todos o sistema. Você é motorista do transporte urbano mesmo ou não? Urbano. Urbano. Mas não do trólebus? Não do trólebus. Tá. Trabalho em Santo André, na Expresso Guarará. Tá. Gostaria que o teu ônibus tivesse esse mesmo conforto e tranquilidade. Gostaria, viu? Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Legal, então. Edson, obrigado. Bom trabalho para você. Obrigado. Edson Galdino, motorista de ônibus, usuário eventual do trólebus, também avaliou o sistema. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. O lugar das mulheres é onde elas quiserem. A frase não é minha, não. Mas serve para a gente abrir uma reportagem especial neste mês da mulher. Eu começo essa série de entrevistas falando com a primeira secretária da mulher de Santo André, Silmara Colchão, que bolou essa frase aqui que vocês estão vendo nessa programação, que vem aqui. Já era hora de elas se colocarem no seu devido lugar, onde elas quiserem. É isso, né, Silmara? É isso, Joaquim. Olá, como vai? Obrigado, tudo bem. E obrigada a oportunidade da gente divulgar as atividades do Mês da Mulher em Santo André. Eu acho que é um momento muito especial, é o primeiro mês de março de 2014 na história de Santo André, com uma secretaria recentemente criada, de política para as mulheres, exatamente para que a gente coloque o mês de março na agenda da cidade e para que as pessoas reflitam os papéis sociais. E lugar de mulher é onde elas quiserem, sem culpa, nem medo, até por conta da nossa educação, nossa cultura, do determinismo onde coloca, né, lugar de homem, lugar de mulher. E as mulheres têm ocupado, sim, muitos espaços, né, na estrutura de poder, mas muito lentamente. E isso significa um desafio muito grande, né, porque primeiramente tem que provar, né, e depois vem a questão dos riscos que ela corre, os obstáculos, a discriminação e as violências, né, manifestadas em diversos espaços na nossa sociedade. Legal. Eu falei que a gente começa essa série, mas na verdade a homenagem à mulher já começou no programa passado, que a gente levou ao ar um pronunciamento do prefeito Carlos Grena ao receber a carreta da mamografia aqui na Praça do Carmo, em Santo André, junto com o governador Geraldo Alckmin, e ele fez questão de frisar no discurso dele a criação da Secretaria das Mulheres. Quer dizer, isso acho que foi um marco importante, esse compromisso político ao o prefeito falar da criação da secretaria, né? Sim, e ele falou naquele momento, e no ano passado foi um ano especial, onde a pasta ainda não estava oficializada, mas ele, nas 21 regiões da cidade,
ele declarou publicamente que ele ia, que Santo André não ia abdicar do seu compromisso de enfrentar a violência contra a mulher. Em todos os cantos da cidade ele levou essa mensagem. Legal. Bom, esse programa está indo ao ar no dia 14, sexta-feira, à noite. E a gente já teve várias programações, desde 28 de fevereiro Sim. até agora. Mas tem uma programação marcada para este sábado, dia 15, que é especial a Parada Lilás, é isso? Isso, exatamente. A Parada Lilás, ela levanta a ideia, a bandeira da necessidade de chamar a atenção de toda a sociedade pela questão da valorização da mulher e do respeito, considerando todo o papel social que a mulher tem, né, todo o seu perfil social, a importância da gente levar essa mensagem para as ruas, até para conectar nossa agenda local com a agenda mundial, né? 14 anos de Objetivos do Milênio, onde em 2000 a ONU, né, lança 8 jeitos de mudar o mundo, e um deles era conquistar a igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. Então, Santo André, à véspera de avaliar as ações, né, dos 15 anos dos Objetivos do Milênio, leva essa bandeira para a rua para afirmar a importância que a mulher tem na sociedade contra a discriminação e violência. Legal. A Parada Lilás, então, neste sábado, dia 15, 10 horas da manhã começa? 10 horas da manhã, concentração Elisa Flacker com a Álvares de Azevedo. Ali, leva essa sua bandeira, porque esse mês da mulher, tudo bem, pode vir os presentes, as homenagens, as flores, mas principalmente a consciência, que é a função, a finalidade maior do Dia Internacional da Mulher. E tem uma série de programações, eu estou vendo uma que me chamou aqui especialmente a atenção, uma oficina dia 21 de março às 14 horas, ali no auditório Irene Guariba, aqui na Praça Quarto Centenário, onde a gente está gravando, que é Mulheres em Situação de Rua. O que você tem a ver com isso? Sim. Fala um pouco dessa programação. A nossa questão com a situação, com a condição da mulher na sociedade, que é o 8 de março, puxa muito essa reflexão, as conquistas e a condição da mulher na sociedade hoje, é tirar da invisibilidade todos os segmentos, mulheres. Então, desvelar essa realidade e também cuidar como deve ser tratado, com cidadania, com respeito, com valorização das mulheres também que estão em situação de rua, porque conquistamos, muitas mulheres conquistou, mas essa conquista não significou para todas as mulheres, então temos que cuidar sim das mulheres em situação de rua também, como as mulheres travestis, transexuais e outros segmentos aí excluídos socialmente. Legal. Silmara, 2 meses, né, de Secretaria da Mulher oficializada, né? Você estava me dizendo antes de a gente começar a gravar, que você sente uma oxigenação maior aí, mas acho que o trabalho aumentou muito, né? Olha, o nosso ritmo ele é grande, há muito tempo a gente trabalha nesse ritmo, né? Há muitos anos aqui na cidade, em defesa, a luta das mulheres, fazendo história em Santo André. Mas agora sim, mudou, né? Agora, 2 meses para cá, eu estou coordenando a Secretaria de Política para as Mulheres. Costumo dizer, sou professora, estou coordenando essa secretaria nova, fazendo história, né, na nossa cidade, junto aos movimentos sociais, e com certeza aumenta as possibilidades, aumenta a responsabilidade e aumenta as possibilidades para a gente conquistar mais resultados, que é o que a gente precisa. Então, essa oxigenação faz com que a gente tenha inúmeras possibilidades de articulação do trabalho em rede, para chamar a atenção de todos os segmentos sociais para essa questão, que não é só problema da Secretaria de Política para as Mulheres, mas do governo como um todo e da sociedade como um todo. Certo. Hoje, qual é o problema que mais afeta a mulher? A mulher ainda é vista muito como o ser sexualizado, né? Ela é muito valorizada ainda na sua sexualização. A gente viu o carnaval, né? Ainda a exploração do corpo da mulher nas propagandas, ainda a exploração do corpo das mulheres na mídia, nas avenidas, ainda é muito grande. Então, nesse aspecto, ela ainda é muito valorizada. Mas, como sujeito social de direitos, ainda precisa conquistar muita coisa na nossa sociedade. Tanto que, nessa relação de desigualdade, o que afeta a dignidade das mulheres é a violência doméstica e sexual, e é isso que a gente precisa enfrentar e combater, mas não só enfrentar, mas também atacar a origem, né? Que é a nossa formação machista. A gente vê isso, você falou dessa questão do carnaval, e no momento em que se faz campanha para se combater o turismo sexual, a gente tem um evento mundial aí, agora aqui em junho, que é Copa do Mundo, e infelizmente a gente ainda tem que assistir a convites no exterior e para vir para o Brasil, onde
o destaque é o bumbum da mulher, essa coisa toda, não sei o quê. Mas é um momento importante para se colocar esse assunto em debate, né? E para se tentar, aos poucos, ir revertendo isso. Porque não é uma batalha de um dia, de um mês, é uma batalha de uma vida, né? E não é simplesmente implementar uma ação, uma política pública, abrir uma porta de atendimento. A gente está desenvolvendo um trabalho de mudança de cultura, de revisão de valores, de revisão de atitudes. E a gente acredita nisso, porque assim, estamos falando do quê? De reeducação da nossa sociedade, né? Que ainda está muito doente com essa questão da desigualdade, né? E de vidas que valem mais, vidas que valem menos em nossa sociedade. Então, essa inferioridade, a gente, né? Esse paradoxo, de um lado, a submissão das mulheres, do outro, a superioridade dos homens, é isso que a gente tem que desorganizar e reconstruir novos padrões de relação entre homens e mulheres. A gente vai voltar a falar mais vezes sobre isso, não só no março, no mês da mulher, porque tem que se falar isso sempre, o tempo todo. E o programa fica à disposição para divulgar as atividades, as iniciativas, as políticas públicas que são importantes. Parabéns pelo teu trabalho, Silmara Cruchão, e até uma próxima. Muito obrigada, você é um parceirão. Pode. Secretária de Política para as Mulheres de Santo André, Silmara Cruchão, conversou com você nesse mês da mulher, mas vai conversar sempre. O programa está aqui para isso e não acabou não. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. E nesse bloco, mais um bloco dedicado às mulheres, no mês de março, o mês da mulher, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com a secretária de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Santo André, doutora Milene Benjamin Giometti Gambale. Doutora Milene, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete de trabalho. Eu que agradeço o convite. Ótimo. A gente já tinha batido um papinho antes de começar a gravação aqui, e o que me chamou a atenção é o seu perfil técnico, né? Eu vou te chamar de você, né? Eu claro, sou bem mais velho, eu vou te chamar de senhora, você vai me bater aqui. Mas você já trabalhou com a ex-prefeita da capital, Marta Suplicy, trabalhou com o ex-prefeito de São Caetano do Sul, atual secretário de Esportes do Estado, José Auríquio Júnior, e agora com o prefeito Carlos Grana. São partidos diferentes, são concepções diferentes, além de partidos, um é PTB, outro é PT, uma mulher, outro homem. O fato de ter um perfil eminentemente técnico ajuda nisso? Sim, a gente procurou ter uma boa formação. Aí, a partir do momento que eu passei a me dedicar ao direito público, né, ao direito administrativo, as indicações começaram a acontecer naturalmente, né? Eu que trabalho sempre como comissionada, né? A gente acaba transitando em diversas administrações e procurando fazer um bom trabalho em qualquer que seja a administração que você estiver. E o interesse pela administração pública, pelo direito administrativista, aí, não sei se pode, ou administrativismo, né, pode ser falado assim, começou já nos bancos lá da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, ou foi depois de formada, conhecendo mais a advocacia? Como é que foi isso? Não, foi depois. Na verdade, eu vim para São Paulo, eu sou do interior, né, da cidade de Lins, no interior do estado de São Paulo. Vim para São Paulo para fazer a faculdade e no começo da faculdade você tem ideias totalmente diferentes. Eu pensava em fazer concurso público, né, para magistratura, para procuradorias, enfim. Só que as coisas vão acontecendo, aí eu acabei indo para a área privada, né, para advocacia privada. Trabalhei 10 anos em um escritório em São Paulo, né, na Liberdade, e achava que acabaria mesmo me direcionando para a área tributária e civil, mas com um convite de um colega de
de faculdade, na época da administração da Marta, eu acabei assumindo a superintendência jurídica da Coab, que é uma empresa municipal, e acabei me apaixonando pelo direito público, pela administração pública e segui nesse caminho. Legal. E depois da Coab, aí veio esse convite para trabalhar em São Caetano com o ex-prefeito? Na verdade, depois da Coab eu fiquei 2 anos na Câmara Municipal de São Paulo, na época com o vereador Paulo Teixeira, hoje deputado federal, que foi inclusive ele que, na época da Marta, era o secretário de Habitação, me convidou para assumir esse cargo na Coab. E aí, depois de 2 anos na Câmara Municipal, como ele foi para Brasília, acabou havendo essa indicação técnica para a Prefeitura de São Caetano. E fiquei os 6 anos dos 8 anos da administração do prefeito Auríquio. E como é que surgiu esse convite para trabalhar com o prefeito Grana em Santo André? Foi também através dos contatos, né, na formação da equipe, era final de administração em várias prefeituras, então esses contatos que a gente vai formando na vida pública acaba acontecendo, as indicações acabam acontecendo. Legal. E você me disse que dos 5 departamentos aqui, subordinados, né, à Secretaria de Assuntos Jurídicos, 3 são comandados por mulheres também, e mulheres do quadro de carreira aqui da Prefeitura, é isso? Isso, exatamente. Na formação da equipe, né, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, não é uma coisa intencional, só vou aceitar indicações de mulheres. Mas as melhores indicações técnicas que me chegaram foram justamente de mulheres com experiência já na Procuradoria há muitos anos. A própria secretária adjunta também é mulher, e também do quadro da Prefeitura, né, do SEMASA, no caso. Então eu preferi valorizar as profissionais que aqui já estavam e conhecem toda a história, né, da Prefeitura, é bom você ter o histórico, né, da administração. Quando você chega, fica tudo mais fácil para você tocar a máquina. Legal. Bom, no direito, a mulher já vem conquistando seu espaço já faz bastante tempo. A gente vê grandes profissionais aí nos mais diversos ramos do direito. Na política, a mulher ainda engatinha, né? A gente vê ainda que pese campanhas, e até aí, no caso, tem cota, os partidos são obrigados a lançar um determinado número de mulheres. A gente ainda vê uma participação tímida das mulheres por uma série de fatores, e no próprio poder público. Se a gente olha para a composição do secretariado, a maioria é mulher, a maioria dos prefeitos é homem, né? E a maioria do secretariado é homem, eu falei mulher, errado. Aqui no ABC nós temos 7 cidades, são 7 prefeitos, né? Tá certo que eles se valem de uma questão até política interessante, que basicamente tem uma mulher de vice, que a gente vê isso em Santo André, vê isso em Diadema, vê isso em São Caetano do Sul. Então, isso ajuda bastante. Agora, quando, no seu caso, por exemplo, você tem que dar uma orientação para o prefeito, para um outro secretário, você sente assim, alguma resistência, ou eles já acostumaram, já aceitam melhor esse tipo de colocação? Não, eu acho que a mulher hoje em dia, né, isso acho que é resultado de uma grande luta. A mulher sempre teve que se esforçar muito mais para demonstrar a competência, né, e ser valorizada. Mas hoje eu acho que você tem um respeito, uma autoridade que conquistamos, né? Sempre, é claro, você tem que demonstrar a sua capacidade, a sua competência. E eu acho que hoje é um tratamento igualitário, pelo menos nos lugares que eu passei, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito ou desconfiança em relação
a competência pelo fato de ser mulher. E é legal que o respeito, o reconhecimento, a capacidade técnica, então o prefeito Carlos Grana até há pouco tempo, numa solenidade pública, falou, olha, se a Milene faz assim com a cabeça, a gente opa, não faz, como é que é a história? Tem um sinal assim, até para orientar, porque na verdade depois acaba qualquer ato assinado assim, de uma forma assim. Às vezes o político tem mania de tomar atitudes de arroubo, tal, pode comprometer. Então tá aí o conhecimento jurídico, no teu caso, para orientar. Olha, não faz isso, um olhar às vezes muda o discurso até. O prefeito costuma brincar, porque eu sou meio econômica nas palavras, né? Não sou de falar muito, então ele costuma brincar que basta eu fazer um sinal negativo com a cabeça para ele Mas a própria mãe dele, você me contava no dia da posse, que é o dia do aniversário dele, te abraçou e falou, cuida bem do meu filho, como é que foi isso aí? Não a conhecia e no primeiro dia da administração, logo após a posse, havia uma confraternização e ela se dirigiu a mim, perguntou quem eu era, eu me apresentei, enfim, ela falou, você vai ser a secretária, então, de assuntos jurídicos. Por favor, cuide bem do meu filho. Então, em cada processo, em cada ato... Você lembra dela? Eu me lembro dela e a responsabilidade fica muito maior. Né? Tá ótimo. Doutora Milene, infelizmente a nossa entrevista chegou ao final. A gente vai conversar mais vezes. Espero ter outras conversas aqui falando de assuntos agradáveis, porque às vezes a gente vai falar de assuntos desagradáveis, principalmente na área jurídica, tem que defender alguma coisa da prefeitura, mas coloco o programa à disposição para divulgar aquilo que for de interesse da população aqui de Santo André. Desejo sucesso aqui no seu trabalho, porque o teu sucesso é o sucesso da cidade. Certo. Tá? Parabéns e obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, encontro-me à disposição. E só para finalizar, gostaria de dizer que estou muito feliz trabalhando agora em Santo André, fazendo parte dessa equipe do prefeito Carlos Grana, que ele tem se vangloriado, mas é uma realidade. A equipe de secretariado é muito coesa, muito harmônica e por isso que até o momento não ocorreu nenhuma alteração nessa equipe e a gente espera que isso aconteça até o final. Doutora Milene Gambale, secretária de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Santo André, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, nesse bloco, mais um, dedicado ao mês da mulher. O programa não acabou não, em 1 minuto a gente está de volta, até já. Revista começa com R, regionalidade também, não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e nesse bloco Café com Letras, gravado aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, eu tenho a honra e a satisfação de receber o Dr. Roberto Vaz Juliano, que é responsável pelo setor de Medicina Sexual e Reprodutiva da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Dr. Roberto Juliano, obrigado por comparecer aqui à Superbanca. Eu que agradeço a oportunidade, Joaquim, de estar aqui com o seu público. Minhas saudações a todos os telespectadores. Ótimo. E neste sábado, 15 de março, o senhor participa aí de um simpósio de sexualidade que vai reunir vários especialistas durante todo o dia no Teatro Municipal de Santo André, um simpósio aberto aí às pessoas interessadas em discutir. Qual é o objetivo do simpósio? Bom, Alessi, esse simpósio ele é patrocinado pela disciplina de Urologia, disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC. Nós organizamos, coordenamos esse simpósio que vai trazer grandes especialistas para discutir temas de sexualidade. Então vai ser o dia inteiro, das 8 da manhã até as 5h30 da tarde, tem o apoio da Prefeitura de Santo André, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura de Santo André, e está aberto ao público em geral, especialmente aqueles profissionais graduados relativos à área.
de psicologia, de medicina, médicos, vão ter muitos médicos, educadores, que é uma coisa importante, e vamos discutir temas de todo tipo, muito atuais, em relação à sexualidade. O senhor me falava de nomes importantíssimos, doutora Albertina Duarte, por exemplo, que cuida de adolescentes, né? Esse vai ser um dos temas debatidos. Esse é um dos sexo temas. da adolescência. Na realidade, nós estamos vivendo uma transformação muito rápida dos meios de comunicação. Hoje a criança tem acesso à internet, a própria mídia, de uma maneira geral, traz informações que estão tornando a criança muito prematuramente, né, erotizada, e às vezes é difícil dos pais, dos educadores e mesmo dos profissionais da área de saúde lidar com esse tipo de coisa. Doutora Albertina, grande amiga, grande educadora, especializada em adolescentes, em crianças, ela vai estar presente com a gente, além de outros. Além dela, tem mais alguém que pode ser? Não, nós temos o professor Thomas Gollop, também vai estar aqui com a gente, ele foi consultor do Congresso Nacional na questão de aborto. Nós vamos falar sobre aborto, a situação do aborto, discutir de forma técnica. Vamos ter 2 mesas redondas, uma sobre os distúrbios sexuais na mulher e outra no homem, com vários profissionais de renome nacional e internacional. Vamos falar sobre a sexualidade da mulher menopausada. Enfim, vamos tentar abranger tudo, e eu acho que vai ser uma oportunidade. Eu agradeço à Prefeitura de estar patrocinando, porque acho que vai ser muito proveitoso para todas as pessoas que querem se informar e especialmente para os profissionais que estão envolvidos nessas questões. Eu não tenho a menor dúvida disso, e até aproveitando a sua especialidade também, recentemente, quer dizer, ainda está neste mês de março, estacionada aqui em Santo André a carreta da mamografia, que a Secretaria de Saúde do Estado, hoje comandada por um ex-aluno da Faculdade de Medicina da ABC, doutor Davi Wipp, fazendo mamografia nas mulheres durante todo o mês que vem vai para o 2º subdistrito de Utinga. E o governador falou no dia da entrega dessa carreta aqui, que vai lançar um programa também para o homem, que é o filho que ama, leva no AME, porque o homem é mais reticente ao ter esses cuidados com a saúde. É mesmo? É mesmo, é mesmo. Essa situação está mudando um pouco com as questões de próstata, né? Então o homem começa a ficar preocupado, e a mídia e as campanhas, elas são extremamente importantes nesse sentido, porque levam informação e trazem o homem a se cuidar. A própria mulher que está na nossa frente, continua na nossa frente, mas ela leva o marido, leva o filho, leva, enfim, um irmão, o pai, para se consultar. Mas a criança também é importante. Então, essa questão, campanhas do tipo estimular, levar o filho para examinar, ver os genitais, palpar o testículo, ver se não tem uma hérnia. Então, são cuidados que o homem deveria ter desde pequenininho. E isso realmente ajuda. Eu acho que todo tipo de campanha desse tipo vai de encontro à informação. E com informação existe a evolução da sociedade. Eu acho que isso tem a ver. Isso leva automaticamente a um diagnóstico precoce que, com certeza, salva muitas vidas. Sem dúvida. A gente fala muito de câncer de próstata, mas você tem câncer de testículo, que é uma coisa que acomete jovens e é extremamente grave. Mas, felizmente, hoje, mesmo em estados avançados, a gente consegue tratar e tratar bem. Tratar, curar, a maioria dos casos, mesmo em casos avançados. Agora, se você faz o diagnóstico precoce, geralmente quem faz o diagnóstico precoce é a própria pessoa que vai lá, examina o testículo, apalpa o testículo. Essa pessoa vai procurar um médico e um carocinho pode ser nada, pode ser um cisto, pode ser uma coisa bem, mas pode ser um tumor. Ou então, no caso de criança que também tem tumor de testículo, a mamãe e o papai podem examinar o bebezinho e às vezes diagnosticar uma doença grave, não tão frequente, muito menos frequente que câncer de próstata, mas também é importante. E essas informações, às vezes, a pessoa, o telespectador agora, por exemplo, pode prestar atenção, fazer o autoexame, como
se faz o autoexame de mama, como se estimula o autoexame de mama. Só que, evidentemente, que o câncer de mama é muito mais frequente que o câncer de testículo. Quer dizer, então com um simples toque, até no testículo dá para perceber uma diferença. Você suspeita uma diferença, se a pessoa vai se ninguém conhece o corpo melhor do que a pessoa mesmo. Certo. Se aparece uma pinta diferente, ela vai ver que aquela pinta é diferente. Enfim, a pessoa tem que aprender a se observar. Ótimo. Agora, voltando ao tema do simpósio, para a gente concluir, o senhor falava do começo da evolução das comunicações, da internet, o acesso às informações que o jovem, o adolescente tem, e é importantíssimo estar voltado para isso. Pais e mães também, de crianças, de jovens e adolescentes, devem se preocupar com isso e são convidados para participar desse simpósio. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, é muito comum a gente ver situações de crianças de 6, 7 anos de idade que estão vivendo conflitos já, disputando um menininho, um amiguinho, a menina e o amiguinho paquerando a amiguinha. São coisas difíceis. O adolescente, como é difícil falar de sexo para o seu filho, como é difícil falar de sexo para as pessoas próximas de você. E os próprios educadores, às vezes chega a ser um desafio. E eu não tenho dúvida de que um evento como esse vai ajudar a todos. Então, amanhã, dia 15, das 8 da manhã até as 5 da tarde, pode se inscrever na hora, chegando na hora, pode se inscrever. Chega na hora, pode se inscrever, ou a informação pode ser também tomada na Faculdade de Medicina do ABC, disciplina de Urologia, ligando ou acessando o site, pode ser informado. E a gente coloca o site aqui na tela, o pessoal já tem acesso lá. Tá. Doutor Roberto Vaz Juliano, infelizmente nossa entrevista chegou ao final, mas a gente vai falar mais vezes. O programa fica à disposição para divulgar o trabalho. Tá, okay? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, agradeço os telespectadores. Tá ótimo. Doutor Roberto Vaz Juliano, urologista, responsável pelo setor de medicina reprodutiva, medicina sexual e reprodutiva da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, no bloco Café com Letras. O programa não acabou não, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Revista começa com R, regionalidade também. Não R, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada informação, cada entrevista desta edição. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!